Fala, seres humanos, tudo bem? Sou eu, Diogo Gomes, o professor Batman, começando mais um episódio do nosso podcast Historificando. Bom, lembrando que toda semana nós vamos ter um ou mais episódios tratando sobre assuntos de história, filosofia e sociologia de uma forma tranquila, direta, para que você possa adquirir o desejo de buscar o conhecimento. Aqui nós não trazemos o conhecimento pronto. Aqui eu trago sempre algumas provocações e algumas ideias interessantes para que vocês possam desenvolver o desejo, a vontade de aprender e buscar cada vez mais conhecimento. Por isso que aqui no podcast Historificando by Diogo Gomes, no YouTube, no Spotify, você vai encontrar conteúdos específicos de história, mas vai encontrar outros conteúdos relevantes também, para te despertar a vontade de buscar mais conhecimento. Bom, nesse episódio de hoje nós vamos tratar sobre os períodos da história. Mas, Batman, você já não tinha começado isso no episódio anterior? Sim, só que hoje nós vamos aprofundar a respeito da questão da divisão do tempo, como o tempo ele é dividido dentro da história e isso tem um significado, isso tem uma importância. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, está começando aqui mais um episódio de Historificando by Diogo Gomes no Spotify e no YouTube. Seres humanos, vamos lá então. Nós conseguimos definir no episódio passado o que é história, né? Nós colocamos ali que a história é uma ciência que estuda os homens na sociedade dentro de uma temporalidade. Ou seja, nós vamos estudar as transformações que o mundo sofreu através da intervenção humana e das sociedades dentro de uma temporalidade, ou seja, dentro de um padrão de tempo. Na aula anterior, nós falamos também a respeito do tempo cronológico e do tempo histórico, aonde ficou claro, acredito eu, que o tempo cronológico é o tempo corresponde ao tempo do relógio, dos calendários e tudo mais. E o tempo histórico já é uma maneira que historiadores definiram para tratar períodos históricos. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa questão de história e periodização. Tá certo? Bom, vamos lá. Santo Agostinho, ele dizia que sabia o que era o tempo, mas se ele tivesse que definir, ele não saberia dizer o que era. Porque, olha só, nós convivemos com fenômenos temporais. Dia, noite, estações do ano, algumas situações como Copa do Mundo, que dura um mês, né, que é maravilhosa e dezembro desse ano nós teremos novamente. Então, isso são marcas do tempo cronológico. Mas vem cá, é possível definir o tempo? Talvez sim, talvez não. Vamos lá. Considerando o fato de vivermos no planeta Terra, várias civilizações estabeleceram uma divisão de tempo, tomando por base o movimento da Terra. O que é um ano? Um ano é o tempo que o planeta Terra leva para poder dar uma volta completa ao redor de si mesmo. Ou seja, esse movimento da Terra girando em torno do seu eixo, ele é a divisão do dia, porque leva 24 horas, e o que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, nós chamamos de ano, que levam 365 dias. Isso é uma unidade de medida, certo? Agora, o tempo histórico ele já é diferente. Por quê? Porque ele vai abranger diferentes durações. Vamos lá. Recapitulando. E firmando também que esses períodos eles só existem na nossa imaginação. É algo que nós nos convencionamos a aceitar
que existe um ano, que existe um dia, que existe uma sequência. Porque pensa comigo aqui rapidinho, o que efetivamente muda do dia 31 de dezembro de um ano para o dia 1º do outro? O cosmos se alinha? E aí as coisas se acertam? Não! Só mudamos de uma data para outra data. Mas é interessante termos esse sentimento de final de ciclo, início de um novo ciclo, para termos um negocinho chamado esperança. E isso vai ser muito importante para a sua vida. Então não perca a esperança, faça resoluções de ano novo, que isso vai te ajudar. Ou não. Como diria um professor meu, tudo sempre há controvérsias. Mas vamos lá. É claro, é óbvio que esses períodos de tempo, eles só existem mentalmente. Por quê? Porque a vida das pessoas não muda bruscamente na passagem de um período para o outro, como eu dei o exemplo da questão da passagem de um ano para o outro. Mas, contudo, todavia, eles são importantes para compreendermos a história de uma forma mais ampla que a simples sucessão de fatos. Pegou aí então? Vamos lá. Veja bem. Quando nós vamos analisar o tempo histórico, a gente precisa considerar fatos históricos importantes. O historiador René Rémond, que escreveu o livro Século XIX, ele traz a ideia de que o século XIX ele foi marcado por revoluções que se originaram a partir das ideias liberais democráticas do movimento social e dos movimentos de nacionalidades. Por exemplo, a independência do Brasil estaria incluída nesse último grupo de motivações. Só que nós temos um outro historiador que ele é fantástico, na minha opinião, que é o Eric Hobsbawm. Ele trata esse mesmo período de tempo como a disputa ideológica entre capitalismo e comunismo e pela violência das duas guerras mundiais. Veja, fez uma delimitação que é chamada de recorte histórico, analisou um século a partir de um viés e o outro também. O que é um viés? Simplificando da maneira mais bobinha possível, é um ponto de vista. Mas vamos lá então. É claro que não estou falando em relação à questão do tempo e tudo mais. Eu não estou falando, quando eu falo sobre essa questão dos séculos, eu não falo isso de tempo cronológico, mas dentro da ideia de um tempo histórico. E seguindo essa mesma ideia de que o tempo e as ações humanas não seguem exatamente os relógios e os calendários, que outros historiadores argumentam que o tempo histórico tem diferentes durações. As formas como os homens organizam a produção, a distribuição e o consumo de bens e materiais, no caso as divisões econômicas, por exemplo, teriam uma duração mais longa por mudar mais lentamente. Isso a gente chama de eventos de longa duração. Enquanto as ações políticas praticadas por governos, elas são mudanças mais rápidas, que a gente chama de eventos de curta duração. Olha, medir o tempo histórico e dividi-lo em partes ou períodos, ou seja, criar um sistema de periodização, de certa forma é um ato arbitrário, pois a escolha desse ponto inicial de contagem dos eventos mais importantes é feita por algumas pessoas, ou seja, uma pessoa vai lá e delimita aquele ponto, segundo a compreensão dela do mundo. Então, ela cria ali uma teoria e que outras pessoas vão seguir, mas não necessariamente essa visão ela vai ter sempre os adeptos. Por isso que quando você vai estudar a história um pouco mais profundo, né, você vai encontrar
professores, né, que são chamados de teóricos da história, que eles vão contra-argumentar o outro. Isso é normal. Isso é, inclusive, salutar. Ou seja, é algo saudável de acontecer. Porque a partir dessa discussão de ideias que a gente gera um novo entendimento, um novo entender, uma nova visão sobre um determinado período, sobre uma determinada época. E isso é fantástico porque você produz conhecimento. Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês em relação à questão de tempo, que é muito interessante. Nós estamos atualmente dentro do Ocidente geográfico político no ano de 2022. Porém, as pessoas que estão no Oriente, vamos colocar, por exemplo, aí os judeus, eles estão vivendo no mesmo tempo relativo que o nosso, o tempo cronológico, porém, como eventos históricos que eles tiveram foram diferentes dos nossos, hoje eles estão por volta do ano de 3782. Mas como assim? Eles estão na frente nossa? Não, porque o evento original que dá origem à sociedade deles, no sentido cultural, é diferente do nosso. Veja bem, quando você vai começar a estudar história, você já se depara com a periodização. Qual periodização é essa? A divisão do tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um marco que divide a história da humanidade ocidental, e esse ponto ele é interessante. Nós estamos no ano de 2022 depois de Cristo, e tudo que está antes do evento do aparecimento do Cristo, dentro da lógica cristã, está antes. E é muito interessante o seguinte: tudo aquilo que está antes de Cristo tem um sentido decrescente, enquanto tudo que está depois de Cristo tem um sentido crescente. Vou te dar um exemplo. Quando você vai observar datas de nascimento de figuras históricas da antiguidade, você vai perceber que ela vai ter nascido em um ano que tem um valor maior e vai morrer num ano com um valor menor. Isso acontece porque a história antes de Cristo ela é contada de forma decrescente e depois de Cristo de forma crescente. Mas vamos seguir aqui então. Olha, por mais que no Ocidente muitas pessoas não sigam as ideias do cristianismo, a nossa periodização, que tem as suas bases dentro da estrutura cristã, ela vai ter essa base, né, do antes e depois de Cristo. Mas é preciso lembrar que isso se aplica para nós aqui no Ocidente. As pessoas que vivem no Oriente, que vivem em outros lugares, elas vão ter outros calendários. Como existe, por exemplo, o calendário judeu, o calendário ortodoxo, o calendário chinês, que vão ter datas diferentes da nossa. Então não se assuste se você vê uma comemoração, uma celebração de Ano Novo chinês e eles estiverem no ano 5000 e tralalá, e nós aqui em 2022. Não, eles não estão adiantados. Isso é apenas uma divisão histórica, é apenas uma divisão narrativa, ok? Bom, espero que isso tenha ficado claro. Mas lembrando, se vocês estiverem escutando aqui o podcast e ficar alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram saber, manda lá para mim no Instagram, @prof.batman. Eu vou ter uma satisfação enorme de ver a sua pergunta lá e trazer a resposta ou te instigar um pouquinho só. Eu garanto. Mas vamos lá.
Como que surgiu então esse calendário cristão que nós estamos sobre ele hoje? Olha só, o tempo ele não começou a ser contado a partir do nascimento de Cristo, logo no começo do cristianismo. Foi preciso antes que os cristãos tivessem se aproximado do poder através das estruturas, né, sociais. Basta a gente lembrar que o movimento do cristianismo ele nasce dentro do Império Romano, que era a maior força política, estruturalmente falando, da antiguidade. Então, ali dentro, eles começaram sendo perseguidos, porém, isso logo foi mudando por conta da quantidade de adeptos que tinham. Quando eles conseguem estabelecer a Igreja Católica e ela passa a ser o fiel da balança dentro da estrutura social e política, então é a partir disso que se há esse acesso e essa possibilidade de modificação da escrita da narrativa histórica. Mas vamos lá. Então eles se aproximaram ao poder e ampliaram a capacidade de influenciar as decisões. O que ocorreu com a conversão de milhares de pessoas, né, ao cristianismo ali em Roma. Já após o fim do Império Romano no Ocidente, ali em 525 d.C., o abade de Roma, Dionísio, ele baseou na informação da Idade de Roma desde a sua fundação em detalhes e do período mais aproximado do nascimento de Cristo. Então ele estabeleceu o ano que isso teria ocorrido, que seria o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, com base nessas informações, esses dados que ele coletou, Dionísio definiu o ano 1 do calendário cristão como o ano 754 da fundação de Roma. Então, este calendário passou a ser usado pelos cristãos e ganhou maior importância com a reforma compreendida pelo Papa Gregório XVIII, ali por volta de 1582. Por isso que você já deve ter visto isso em filme, em série, ou até mesmo na televisão, aonde fala do calendário gregoriano, que é o calendário que rege nós aqui no Ocidente. É importante considerar que, como esse calendário foi adotado pelos povos europeus e como eles haviam se expandido o seu poder econômico e político pelo todo o mundo, ele tornou-se referência para outros povos. Por exemplo, os líderes chineses adotaram o calendário gregoriano em 1912 por causa das relações comerciais que eles tinham com o Ocidente. Mas, na vida comum, entre o povo, continua valendo o calendário tradicional, que já é o mesmo há 5.000 e tralalá, que não segue a mesma lógica nossa. Bom, um exemplo disso é que nós comemoramos a virada do ano ali no encerramento do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de cada ano. No caso dos chineses, eles comemoram isso em fevereiro, para você ver o tanto que é diferente. Bom, a gente consegue então perceber que a questão de periodização ela vai ser interessante para que a gente possa compreender fatos históricos e ter eles como bases para poder entender algumas sociedades, como por exemplo, para entender a sociedade ocidental, culturalmente falando, você precisa olhar para o cristianismo, porque ele é o fator definidor da nossa cultura, que vai ser assunto do nosso podcast um pouco mais à frente. Aguarde. Então, observando isso, essa influência cultural que o cristianismo tem na sociedade ocidental, nós conseguimos entender que ela é tão importante que ela foi capaz de dividir o tempo e que esse tempo que nós vivemos, ele é o mesmo tempo cronológico para todo mundo no mundo, mas dentro da perspectiva histórica e cultural não é.
Aham, isso é meio louco, eu sei. Mas essa é a beleza da história, meu povo. Bom, o que acontece? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o caso, por exemplo, dos muçulmanos, que o tempo para eles é contado a partir da regra, que é o acontecimento que eles consideram o mais importante de todos os tempos, que ele é a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. E isso acontece na nossa periodização 622 anos depois de Cristo. Ou seja, 1374 anos a partir da fundação de Roma. Como se a civilização romana ainda existisse. Os árabes, eles consideram essa imigração, né, pelo nome de Régria, e os europeus referem aos anos muçulmanos como a sigla A.H, que seria o período referente à Régria. Ok, seres humanos? Então, esses exemplos serviram para vocês entenderem como o tempo ele é dividido. Novamente, existe um tempo cronológico que ele é igual para todo mundo, que ele se baseia na lógica da movimentação da Terra em torno de si mesma, que leva 24 horas para ser concluída, e leva em consideração o tempo que a Terra leva a dar uma volta completa no Sol, que são os 365 dias, ou 366, dependendo se o ano for bissexto ou não, que a gente chama de ano. Mas existem as outras formas de enxergar o tempo que aí foram decididas em convenções pelos homens, que é a questão do tempo histórico, que também pode ser redividido através dos recortes históricos delimitados pelos historiadores para facilitar a compreensão de algum movimento histórico. Eu sei, isso é muito louco, por isso que eu quis fazer história. Pessoal, espero que tenha ficado bastante claro para vocês essas questões. Se não tiver ficado, ouça o podcast novamente. Se ainda assim não ficou, busque pelo conhecimento. Você tem um cérebro, não tenha medo de usá-lo. Use-o. E se ficou ainda alguma dúvida e você queira tirar especificamente comigo, lembre-se de me procurar lá no @prof.batman para que eu possa te ajudar com essa questão. Certo, seres humanos? Bom, seguindo aqui para a parte final do nosso podcast, vamos à periodização mais conhecida da análise da história. Bom, quando você começa a estudar a história na escola, você começa ela a partir de delimitações de tempo. Que nós temos, isso é chamado de períodos da história ou idades históricas e por aí vai. Vamos lá. Essa definição ela vem através da lógica da pré-história, da antiguidade, da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Bom, como que isso se inicia? Por que existe uma pré-história e existe uma história? Mas, professor, você falou, quando você estava falando do que é história, que a história nada mais é do que a análise das ações humanas dentro de uma temporalidade. Então isso quer dizer que os primeiros homens eles não foram importantes? Bom, foram e muito. Sem eles nós não estaremos aqui. Eu sei, isso é óbvio. Mas vamos lá, seres humanos. A gente precisa entender sobre essa questão do processo de criação da narrativa histórica a partir da delimitação da escrita. Então, nós delimitamos história e pré-história pela definição da escrita de um regime de linguagem que foi desenvolvida para narrar algo.
Tudo aquilo que está antes a esse período nós consideramos, como pré-história. Então, quando você vê falar dos hominídeos, você vê falar das primeiras variações do ser humano, do Homo erectus, Homo habilis, sapiens, até chegar no sapiens sapiens, aquilo ali é chamado de pré-história. E a história em si começa na Idade Antiga, a partir da invenção da escrita, que ocorre aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E a Idade Antiga ela vai então de 4.000 antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente, ali por volta de 476 depois de Cristo, ou seja, no ano 476 da era cristã. Bom, a Idade Antiga então ela vai tratar sobre a ideia do início das primeiras civilizações e da constituição delas a partir da escrita e dos seus principais regimes, como, por exemplo, regimes políticos, regimes sociais, regimes jurídicos. Professor, regimes jurídicos? Sim, um exemplo disso é o Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos de civil, de conduta, que previne, que entende que existe algo de errado para aquela sociedade e que aquilo que é errado é um crime e que esse crime tem uma punição que, no caso do Código de Hammurabi, proporcional ao ato. Então, repassando aqui para você, Idade Antiga é o período da história que se convencionou dizer que ele se inicia a partir da invenção da escrita, por volta ali de 4.000 a.C. e segue até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Bom, o que muda da Idade Antiga para a Idade Média? A relação de trabalho. A relação de trabalho e as tecnologias fazem com que aquele período após a queda do Império Romano do Ocidente seja entendido como a Idade Média. Por que ela é uma Idade Média? Porque ela está no meio. No meio do quê? No meio da Idade Antiga para a Idade Moderna. Nossa, então é isso? Sim, não, talvez, quem sabe. Entenda, a Idade Média ela está ali no meio e ela é interpretada como algo chamado de Idade Média por conta do processo de transformação da sociedade. Essa sociedade ela vai se transformar nesse período da Idade Média, focando ali na questão do trabalho, que muda, onde você tem o início da corvéia, essa corvéia que vai se modificando através do colonato, do comitatus e que vai desembocar no regime feudal. E dentro do processo do feudalismo você tem o desenvolvimento de uma classe social como a burguesia, que vai dar origem à questão da circulação do capital, e aí você já tem um processo mais moderno. Então a Idade Média ela é um período de rupturas com o mundo antigo e de novas aberturas para o mundo moderno. Por isso a gente chama ela de Idade Média. Então, ela compreende o período de 476 depois de Cristo até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Bom, a Idade Moderna ela vai iniciar então ali a partir desse fato que ocorre em 1453 e vai até 1789, que é quando ocorre a Revolução Francesa, que é o marco da história contemporânea. Por que é um marco da história contemporânea? Porque ali são fundadas as bases principais do mundo que vivemos hoje. Então, a história ela foi dividida dessa forma para que a gente possa entender um conjunto de ações e modificações na sociedade que ocorreram de um período para o outro.
Então, pré-história, o ser humano se identificando como um ser vivente nessa terra bonita e começando a desenvolver a agricultura, começando a desenvolver o conceito da família, começando a desenvolver os conceitos básicos do que nós entendemos como ser humano. O bichinho foi lá, aprendeu a escrever, Idade Antiga, por volta de 4.000 a.C. E essa Idade Antiga então vai ser o ser humano se estabelecendo em sociedade, criando regimes governamentais, criando regimes de dominação, criando formas de buscar ter uma vida mais confortável. E isso vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Então nós temos o início da Idade Média, onde você vai ter uma revolução na questão de produção, no trabalho, na religião, que vai ser levada para a Idade Moderna, onde acontece todos outros processos de desenvolvimento, de economia, de expansão marítima, de expansão de territórios, o ser humano começando a pensar um pouco mais fora da caixinha do que aquilo vinha até então acontecendo, e isso vai desembocar no início da Idade Contemporânea através do período da Revolução Francesa, que sela as bases do mundo contemporâneo. Bom, isso que eu falei está 100% certo? Sim, não, talvez. Há controvérsias. Seres humanos, eu quero que vocês entendam o seguinte: isso que eu falei são periodizações que são importantes para a gente entender a história, que fica mais fácil para a gente entender algumas questões. Mas lembra que eu falei lá atrás nessa aula de hoje a respeito de que a narrativa da história ela vem de acordo com o interesse? Lembra disso? Que uma pessoa com a visão de mundo ela pode escrever uma narrativa da história? Então, isso tudo que eu acabei de falar para vocês é um desenvolvimento da narrativa histórica a partir da visão eurocentrista. Calma, não surta. Nós vamos ter uma aula logo mais à frente onde eu vou explicar isso para vocês. Mas isso quer dizer que essa história toda que nós estamos falando aqui, ela vai se basear na gênese do povo que vai habitar a Europa. Então a gente chama isso de história eurocêntrica. Nos outros lugares do mundo tiveram grandes civilizações? Sim. Nos outros lugares do mundo, fora a Europa ou fora daquela linha, tiveram grandes acontecimentos? Sim. Mas por que a gente sempre vê falando sobre fatos que aconteceram na Europa? Porque as pessoas que desenvolveram a narrativa da história, que é muito difundida, focaram apenas no deles ali. Por isso a gente chama isso de história eurocêntrica. Pessoal, espero que tenha sido proveitosa a aula de hoje nesse podcast. Em breve nós teremos outras aulas, nós vamos ter blocos inteiramente dedicados à história antiga, nós vamos ter vários pontos a demarcar a respeito disso. Então fique ligado, logo mais nós vamos ter mais episódios. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, @prof.batman, no TikTok, @prof.batman, Kawaii, @prof.batman, enfim, vai jogando @prof.batman que você vai me achando nas redes sociais, mas a principal é o Instagram. Me siga lá, por favor. Caso tenha alguma dúvida, ou você simplesmente quer debater, ou simplesmente você quer lá, deixe lá o seu amor ou ódio, @prof.batman. A gente se vê por lá. Um abraço, seres humanos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo.